Olha, pode até ter gente que não gosta do Lula politicamente, mas negar a força dessa entrevista é impossível. No Sem Censura, Lula abriu o coração, relembrou a fome, a pobreza, a humilhação e emocionou até os jornalistas no estúdio. E talvez seja exatamente isso que incomode tanta gente. Um presidente que veio do chão da fábrica, da periferia, e nunca esqueceu o povo pobre desse país. Hoje a gente vai falar sobre essa entrevista histórica, emocionante e profundamente humana. Veja, eu vou contar uma coisa, eu fiz que eu não ia contar, mas vou contar. Eu vou apresentar uma proposta, sabe, que em 10 anos a gente vai resolver definitivamente o problema educacional nesse país. Vou apresentar uma proposta e vou apresentar de onde vamos tirar o dinheiro. É porque é o seguinte, ou a gente resolve isso, ou a gente não resolve. No Brasil, Cícera, tem um defeito, e você que é economista, o Brasil tem um defeito. Toda vez que a gente vai discutir um assunto, aparece alguém para dizer, custa muito. Vamos fazer tal coisa, custa muito. As pessoas nunca te perguntam quanto custa não fazer. Sim. Exatamente. Nós precisamos ter em conta o seguinte, sabe, se a gente conseguir fazer a educação funcionar nesse país, a gente vai ter a certeza absoluta de que a gente vai ter um país daqui a 10 ou 15 anos, sabe, totalmente formado, totalmente bem estruturado. Eu fico triste, sabe por quê, ô Cícero? Sabe por que eu fico triste, Natália? Porque eu sou o único presidente do Brasil que não tem diploma universitário. Eu sou o único que já tive a minha casa enchendo d'água. Acordei muitas vezes à noite tirando rato dentro de casa, barata, fezes boiando, para tirar minha mãe, para levantar a cama, não tinha nem televisão. Muitas vezes. Qual é o presidente que passou por isso? Qual é o presidente que já ficou desempregado 2 anos? Qual é o presidente que já comeu de marmita a vida inteira? Às vezes ia para casa a pé porque eu não tinha dinheiro para pagar uma moeda de 50 centavos eu não tinha. Andava 18 quilômetros a pé para poder chegar em casa. E a minha namorada pegava o ônibus, ela passava por mim, eu ia pelo meio do campo, ela não vê que eu estava andando. E eu não reclamo de nada. Tudo isso eu conto para as pessoas saberem. Eu, quando vou inaugurar uma casa pequena, as pessoas ficam agradecidas a Deus, porque o maior sonho é uma casa própria. Quem não tem casa, não tem noção da importância da casa. E eu digo para todo mundo, vocês acham que a casa de vocês é pequena, com 49 metros quadrados? Eu, quando casei em 1974, eu comprei uma casa para ir morar com a Marisa. Era uma casa de 33 metros quadrados. Morava eu, Marisa, a mãe dela, 3 filhos e 2 cachorros. E ainda tem uma dálmata que tem 11 filhos. Uma dálmata. E tinha que levantar de noite para dar uma madeira para o filho. Eu conto essa história para as pessoas saberem o seguinte, eu sei de onde eu vim e eu sei porque eu tenho preocupação com esse povo. Ô, Nath, você que é nova, eu vou te contar uma história. Me conte. Eu nunca tive dinheiro para chupar um chiclete de bola. Naquele tempo era chiclete de bola. Era um chiclete ping-pong. Ping-pong, esse eu já ouvi, minha mãe já falou. Chiclete americano. Eu via a molecada na rua sopando e fazendo bola. Eu nunca tive o direito de ter um. Nunca tive dinheiro para comprar um. E tinha um tal de Boquita, que era um amigo meu, um filho de um sergipano. Ele mascava chiclete o dia inteiro. Quando chegava de tarde que ele ia jogar fora, ele me dava. Nossa. Da boca? Da boca. Eu levava para casa, colocava na torneira, lavava aquele chiclete, colocava um pouquinho de açúcar e colocava na boca. Nossa. Eu não tenho vergonha de contar isso. Porque isso poderia ter me feito um homem nervoso, um homem, sabe, com ódio. Não. Quem sabe foi uma aprovação que eu tive na vida. Ser assim para aprender a fazer outras coisas. Eu estudava no colégio, ô Muca, eu tinha uma vontade de comer uma maçã. Nunca tinha comido maçã na minha vida. E naquele tempo a maçã vinha da Argentina. Uma maçã que vinha embrulhada num papel azul. É do nosso tempo. Do nosso tempo, presidente. Pelo amor de Deus, presidente. Eu tô tão mal assim. Eu saía da escola, ô Nath, eu passava na feira, tinha a barraca da maçã. Eu ficava em pé olhando aquela maçã, eu falava, se eu roubar uma e correr para casa. Naquele tempo, o dono da barraca não ia matar nem bater. Ele ia pegar você pela orelha e levar para tua mãe. Era assim. Exato. E por que eu não roubava? Porque eu não queria envergonhar minha mãe, tá? Então, eu só fui comer maçã muito tempo depois, quando eu já tinha dinheiro para comprar maçã. Tudo isso serve para mim como escola de vida. Escola, Sim. Tá? Então, eu sei o que o povo pobre desse país necessita. Eu sei como é que ele vive. Eu fui ter televisão pela primeira vez na Copa do Mundo de 74. Ainda viu o Brasil perder. Puxa. Ainda viu o Brasil perder na 74. Puta, nem me fala daquela seleção. Presidente. Vem cá, o povo tá na rua querendo falar mais. Eu tô fazendo... Tem quase 2 horas que a gente está aqui e eu tô aqui fingindo normalidade. Mas, na verdade, a gente está diante, assim, na bancada, de 2 mulheres negras. O senhor está entre 2 mulheres negras entrevistando o presidente da República. Eu nem lembro se isso já aconteceu nesse país. Mas isso é graças a políticas públicas que permitiram mobilidade social.
Então isso me emociona muito, presidente. Está aqui agora fazendo parte da bancada, entrevistando o presidente da República. Eu sei que o senhor também é uma pessoa que esteve muito envolvida nas últimas décadas para que a população preta tivesse mobilidade social. Mas isso tem sido um ativo também de ódio. Nós, mulheres negras, somos também o alvo do discurso de ódio nas redes sociais, especialmente. Esse ódio tem a ver com a mobilidade social. Nos querem da cozinha, presidente, mas a gente está aqui entrevistando o presidente da República. Eu queria saber como o senhor enfrentou toda essa adversidade para colocar políticas públicas nesse país. Olha, é sempre muito difícil, porque toda vez que a gente tenta criar uma coisa nova, aparecem pessoas dizendo, olha, que custa muito, não precisa. Aí apareciam os preconceituosos, você vai tirar meu filho da escola para colocar um negro? Eu não vou tirar teu filho para curtir um negro. Eu quero que o negro tenha a mesma oportunidade que o teu filho. É só isso que eu quero. Eu não quero tirar a filha da patroa para colocar a filha da empregada doméstica. Eu só quero que a filha da empregada doméstica tenha a mesma chance da sua filha, que vá para a mesma escola, que tenha o mesmo professor e que disputa a mesma vaga. É só isso que eu quero. É querer demais? Não. E isso as pessoas não entendem. Eu sei do preconceito que vocês sofrem. Eu lembro de uma menina que a gente colocou na universidade lá em Minas Gerais. Ela dizia para mim, o presidente, toda vez que eu entro na sala de aula, as minhas amigas mais ricas nem olham para mim. E eu falava para ela, não se preocupe, não fique chateada, não. Vença. Quando você vencer, as pessoas vão te respeitar. Então você não tem a noção. Eu fui na USP um tempo desse. A USP era uma universidade de branco. Hoje, 50% da USP é de meninos negros que partem da periferia. Gente de escola pública. Você é muito nova, Nath. Deixa eu contar uma coisa pra você. É muito triste que esse país, o presidente que não tem diploma universitário é o presidente que mais fez universidade na história desse país. Nós sozinhos fizemos mais do que todos os presidentes da República juntos. Eu fui bolsista. Em pouco tempo. Por causa disso. Nós encontramos esse país com 140 institutos federais. Nós vamos entregar com 782 institutos federais. Tá? E a escola de tempo integral nossa tem como modelo o Instituto Federal. Escola de qualidade, com laboratório, com espaço. Por que você acha que a Marta Suplicy perdeu a reeleição dela em São Paulo? Porque a Marta Suplicy levou para a periferia escola de qualidade melhor do que a classe média pagava. E aí a classe média falava, pô, essa cara está dando para os pobres uma escola que eu não tenho? Não tem, é só colocar seu filho lá, mas você não quer colocar porque não quer colocar junto com os pobres, você não quer sentar junto com o negrinho, você não quer sentar com a negrinha, então vai pagar a escola, sabe? Porque se as pessoas aprenderem a ser mais humildes, sabe? A se tratar com mais respeito, sabe? Esse país vai embora. Esse país é tão poderoso, você não tem noção, esse povo é maravilhoso. Eu conheço muito mundo, não tem nada igual esse país. É um povo generoso, criativo, que está ficando com ódio porque tem muita gente mentindo, fazendo fake news, inventando história. Mas para mim, olha, veja, só para você ter ideia, em 3 anos e meio, presta atenção nisso, em 3 anos e meio desse meu governo, 40% de tudo que foi terra disponibilizada para quilombola foi feito em 3 anos e meio. 40% de tudo que foi feito na história desse Brasil foi feito em apenas 3 anos e meio agora. Eu tenho orgulho disso. Com certeza. Eu tenho orgulho disso. A velhinha aqui também, agora, tá? não basta fazer isso. Eu ontem descobri uma coisa que eu fiquei chateado. Eu estou sabendo que muita gente que vai para a universidade termina desistindo, porque não tem dinheiro para comprar o material. Sabe, se nós criamos o pé de meia para garantir que os ensino... O que nós descobrimos, Cícero? Nós descobrimos que 500 mil meninos e meninas de 15 anos, 14, 16, desistiam do ensino médio porque tinha que ajudar no orçamento familiar. Tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar. Então nós criamos o pé de meia. Então, mais de 4 milhões e 500 mil que a gente paga E estamos pagando também uma bolsa para a pessoa ser professor, porque ninguém queria ser mais professor. Só sobrava para fazer, sabe, pedagogia, o aluno com a nota mais baixa. Não, nós demos uma bolsa para os alunos da nota mais alta que quiser ser professor, para poder motivar que a qualidade reine na sala de aula. Claro. Com certeza. Então, você não sabe, Luciana, o orgulho que eu tenho, sabe, da ascensão do movimento negro. Eu vou ter uma reunião segunda-feira, é o Dia da África. Sim. Eu estou trazendo os reitores das universidades brasileiras e estou trazendo os 70 reitores das universidades africanas. Eu quero fazer um convênio para que a gente abra curso à distância, para a gente ensinar o que a gente sabe para eles na África e eles também abrir curso aqui para eles ensinar para nós a história da África. Para o nosso menino dos olhos azuis aprender o que é a história da África, sabe? Porque se a gente não se conhecer, a gente não se gosta. Então, nós temos uma dívida de 305
50 anos de escravidão, que ela é impagável financeiramente. Impagável, com certeza. Ela é paga com gestos, com solidariedade, com transferência de tecnologia. Eu digo, eu tenho muito orgulho do que eu sou, porque eu sou resultado de uma mistura de indígenas com negros. E ainda veio uma parcela europeia nos ajudar a ser o que nós somos. Então, meu caro, se a gente não enfrentar esse debate, sabe, a gente não vai construir o país que a gente sonha. Esse país não tinha dentista negro, não tinha médico negro, não tinha caixa de banco negro. Não tinha. Agora não, a gente vê por tudo quanto é lado, artista, vê empresário, vê um monte de coisa. Ainda é pouco. Mas estamos começando. Está começando. Eu falo sempre para a Janja, Janja, a Janja é muito sequiosa com esse negócio da violência contra a mulher, do feminicídio, da conquista da mulher. Mas é isso que eu quero falar sobre isso agora. Aí eu falo para a Janja, Janja, é o seguinte, você tem que compreender o seguinte, isso é uma questão milenar. A mulher, a vida inteira, ela foi criada, sabe, como se fosse de segunda categoria para servir ao homem. Nós estamos evoluindo agora. O primeiro direito de voto nesse país foi em 1934, conquistada na justiça por uma mulher de Mossoró. Foi. É isso. É muito recente, presidente, né? A gente está aqui com 3 mulheres, uma novinha, outra aqui mais velhinha, né, presidente? Você. Mas são 3 mulheres que estamos assim, que a gente de alguma maneira celebra essa semana o pacto de 100 dias do pacto contra o feminicídio. A própria Janja esteve aqui conversando com a gente sobre isso, falou coisas brilhantes. E eu queria saber então do senhor quais são os próximos passos, como é que está esse pacto e os avanços, porque está muito barra pesada, né? Sim. Assim, por hora, não sei nem mais... Acho que não tem nada mais grave. Presidente, toda hora eu estou noticiando o feminicídio. Praticamente todo dia. Chega na segunda-feira, presidente, fim de semana acontece muito. Chega na segunda-feira, tem dia que me dói ter que ler aquela notícia e é sempre a mesma coisa, presidente. É um homem que não aceitou o fim do relacionamento. Agora a gente tem algumas medidas, porque às vezes tem homem que tem medida protetiva, tá com a tornozeleira e vai lá e mata a mulher. É impressionante que agora a gente tem um dispositivo que pode tocar quando o homem se aproxima, sabe, da mulher. Mas é algo, acho que talvez o mais grave que a gente tem enfrentado nesse momento no Brasil. Aliás, é sempre bom lembrar que a gente tem a Central de Atendimento à Mulher, através do número 180. E o 180 não é só para quem já sofreu violência, não, hein, gente? É um canal de prevenção à violência. Então, lembre isso, 180. Desculpe, presidente, mas acho importante falar isso. Depois eu vou deixar isso aqui com você. Eu pedi para o Laerte trazer isso aqui para deixar com vocês as informações. Você veja, nós fizemos em 100 dias. Por que nós decidimos construir esse pacto? Eu levanto para tomar café de manhã, daqui a pouco eu encontro a Janja na mesa chorando, vendo no celular. Aí mataram uma mulher, porque não sabe, estuparam, não sei quanto. Aí eu falei, sabe não, quando eu vou assumir essa luta em defesa da mulher, porque não é uma questão da mulher, é uma questão do homem. Sim. Aí resolvemos fazer o pacto com o Poder Judiciário, com o Senado e com a Câmara, e nesses 100 dias, pode ter certeza, nesses 100 dias, nós já fizemos mais do que em todos os 100 anos para trás, tá? A quantidade de leis, já foram aprovadas 11 leis. Já foram feitos 4 decretos. E só de decisões do Poder Executivo, são 24 decisões do Poder Executivo. Vai resolver logo? Não vai resolver tudo. Mas tem muitas medidas que eu vou deixar com você aqui, Cícero. Tá ótimo. Muitas medidas. Ou seja, agora eu tô teimando sempre que é o seguinte, a gente não vai resolver isso com leis. A gente não vai... A lei vai ajudar. As decisões das casas da mulher vai ajudar. A colocar a tornozeleira mais severa no cara vai ajudar. Aumentar a pena vai ajudar. Tudo isso vai ajudar. Mas se a gente não acreditar que será através da educação que a gente vai mudar isso, a gente não vai mudar. E eu achei muito importante quando o senhor fez o lançamento do pacto 100 dias atrás e agora quando o senhor acabou de dizer, quando o senhor disse assim, essa é uma questão do homem. Porque eu acho que nós, homens, a gente fala pouco sobre a violência contra a mulher. A gente não repreende os amigos que falam. Porque nós somos os violentos. Sim. O cara que bate na mulher dele, ele não conta pro amigo que ele bateu na mulher dele. Ele não conta. Ele não conta pro amigo que ele é ciumento. Porque nós somos assim. Você chega em casa meia-noite, depois de sair do trabalho, vai jogar com seus amigos, vai beber com seus amigos, chega em casa, quer que a mulher desculpe você. Mas se ela chegar 5 minutos atrasado, você já fica com bronca, achando que tá ruim. Não é isso? Diz que bateu e a culpa foi se dela, ela pede pra sair, deixa eu que a minha amiga tomava cerveja, não pode. Então é preciso mudar o nosso comportamento como homem. Eu tenho pedido o seguinte ao bispo
da Igreja Católica vai começar a sua missa no domingo, fala do feminicídio. O pastor da Igreja Evangélica vai fazer, mesmo aquele que faz milagre, o pastor Valdomiro e tantos outros, antes de fazer os milagres, fala do feminicídio. O dirigente sindical vai na porta da fábrica pedir aumento de salário, fala do feminicídio. Vocês na imprensa falem todo dia. O deputado tem que falar. Nós temos que transformar isso numa questão política, não é só uma questão de violência, é uma questão política. Sim. Sabe, de retrocesso da humanidade. Retrocesso. Sabe, se o cara mora com a companheira e ela não quer mais ele, ela quer ir embora, paciência, arruma outro, cara. Vai cuidar da vida. Mas eu acho que como o senhor falou, concordo com o senhor, isso tem que vir desde a tenra idade, desde a educação na escola, entendeu? É isso. Sabe, porque menino, de vez em quando, na primeira E criança depois, pequena, e depois, na escola sabe já... o que acontece? É porque os pais também não educam corretamente. Dentro de casa, Sim, o homem tem concordo. mais valor do que a mulher. Sabe? Não, obviamente que não é com todo mundo, mas o filho que tem 2 homens e 2 mulheres, as meninas às vezes ficam, por que meu pai só olha para os meus irmãos? Por que meu pai essa coisa só leva meus irmãos, não sei, o campo de futebol. Tem mais uma coisa que eu falo sempre, que as pessoas não gostam do que eu falo. Quando o filho tem 15 anos, o cara já quer levar ele para iniciação sexual. Meu filho tem que ser macho. Aí a mulher, ele quer que seja virgem até os 45 anos de idade. Credo. Então, Ave Maria. então, sabe o que acontece? Se você não tiver uma educação que envolva os pais, sabe, e a mãe para educar, você não vai consertar essas coisas. Ô, presidente, isso também tem uma raiz agora entre os nossos meninos, tem acontecido muito estupro coletivo, inclusive. Isso, é. Sim. Porque os meninos têm assistido muita pornografia no celular. Então aquela senhora, a primeira senhora Adélia que falou lá, falou assim, eu não confio de deixar a minha filha ir na quitanda. Mas ele também não confia de deixar o filho dentro do quarto. Do quarto, né? Porque o perigo também está dentro do quarto, na palma da mão. Os meninos estão aprendendo sexualmente tudo muito desvirtuado. Então talvez regulação das redes também nos ajude no futuro contra o feminicídio. Com certeza. Deixa, Com certeza. Luciana, eu conto sempre o seguinte, o primeiro filme que eu fui ver, que tinha alguma cena, que a gente podia chamar de cena, sabe, de cena erótica. Nu. Era um filme que tinha uma artista chamada Jaqueline Mirna, em que ela estava sentada numa mesa jogando baralho com as amigas, com o seio de fora. Eu tinha 19 anos quando eu assisti a cena do nu da minha vida, foi essa, no cinema. Hoje a molecada pega a internet... Ele vê o que o avô nunca viu, o que o pai nunca viu, o que o tataravô nunca viu. Ele vê, e gente ensinando cada vez tratar pior, cada vez fazer coisas equivocadas, erradas, sabe? Namorar é bom? É. Mas se a pessoa fizer as coisas certas. Sim. Um homem não pode obrigar a mulher a querer transar com ele. Um homem não pode querer obrigar a mulher a gostar dele. Total. Sabe, não gostar. Eu sou do tempo, Luciana. Eu sou do tempo. Aqui eu me sinto à vontade porque eu sou do tempo. Porque eu sou bem mais velho. Mas eu sou do tempo, Nath, que a gente ia dançar. Veja que absurdo. A gente ia dançar. Se você levantasse a hora que começasse uma seleção e fosse tirar uma moça para dançar e ela não aceitasse dançar com você, aquela seleção, ela não poderia levantar para dançar com outro. Se ela levantasse, tinha pau. Se ela levantasse, tinha cacete. Coisa doida, gente. Então, eu acho que nós já evoluímos bastante, mas ainda falta muito. Falta muito, e eu estou ligando aí, tem que ter uma combinação de leis, sabe, de ação do executivo, do judiciário, tem que ter punição severa, sabe, quando essa ação protetiva que a gente faz, a gente tem que dar efetivamente garantia, porque tem mulher que está com a ação medida protetiva na mão. Sim. E assassinada. Sim. Então, é preciso a gente cuidar, mas cuidar com muito carinho, mas... tem que levar para o currículo. A entrevista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao programa Sem Censura foi muito além da política. Foi um retrato cru do Brasil real. Do Brasil que muita elite finge que não existe. E talvez tenha sido justamente isso que deixou tanta gente emocionada. Quando Lula conta que já dormiu com a casa alagada, tirando rato e barata da água para proteger a mãe, quando ele fala que andava 18 quilômetros a pé porque não tinha dinheiro para passagem, ou que reaproveitava chiclete usado porque nunca teve dinheiro para comprar um, aquilo não soa como discurso ensaiado, soa como memória, soa como verdade. E isso mexe com as pessoas porque o Lula fala de um lugar que poucos presidentes brasileiros conheceram, o da pobreza extrema. Não é um político que estudou em universidade de elite falando sobre os pobres. É alguém que viveu a fome, a humilhação e a exclusão na pele. E o mais forte dessa entrevista foi perceber como ele conecta a própria história às políticas públicas. Quando Lula fala sobre educação, cotas, universidade pública, institutos federais e inclusão social, ele deixa claro que não vê isso como gasto. Ele vê como reparação histórica.
como oportunidade, como justiça social. Teve um momento muito simbólico, quando uma das jornalistas negras se emocionou ao dizer que estava ali entrevistando o presidente da República graças às políticas de inclusão e mobilidade social. Isso resume muita coisa, porque durante décadas o Brasil foi construído para poucos. E quando pobres, negros e periféricos começaram a ocupar universidades, aeroportos e espaços de poder, veio junto uma onda enorme de preconceito e ódio. Lula toca exatamente nessa ferida quando fala que muita gente não aceita dividir espaço com o pobre. Não aceita ver o filho da empregada na mesma universidade do filho da patroa. E essa fala pode incomodar muita gente, mas ela expõe uma verdade histórica do Brasil. Outro ponto fortíssimo foi quando ele fala sobre feminicídio e violência contra a mulher. Lula reconhece que isso não é problema das mulheres, mas dos homens. E essa talvez seja uma das falas mais importantes da entrevista, porque violência contra a mulher não se resolve só com polícia ou cadeia. Se combate também com educação, cultura, exemplo e responsabilidade masculina. E no fim das contas, essa entrevista mostrou algo que muita gente tenta apagar. Lula continua sendo um símbolo de identificação popular. Pode concordar ou discordar politicamente dele, mas é impossível negar o peso emocional de uma trajetória que saiu da miséria para chegar à presidência da República. Foi uma entrevista humana, forte e profundamente brasileira. E talvez por isso tenha emocionado tanta gente dentro e fora do estúdio.